Boa noite, a paz do Senhor Jesus para você. Seja bem-vindo a mais uma live da Faculdade Refidim. Eu sou o Maxwell Fajardo, é um prazer imenso estar com você nesta noite para mais uma live, as lives da Faculdade Refidim, que acontecem todas as quartas e quintas-feiras, às 20 horas, aqui na página do Facebook da Faculdade Refidim. É uma satisfação, é um prazer estar com você em mais este dia, em mais esta quarta, quinta-feira do mês, porque todas as quartas, quintas-feiras do mês, nós temos uma live dedicada à história das Assembleias de Deus e à história do movimento pentecostal. Eu e também o nosso amigo Mário Sérgio Santana, do blog Memórias das Assembleias de Deus, que daqui a pouquinho também estará aqui conosco. E nós dois hoje, eu e o Mário Sérgio, estaremos conversando com um convidado todo especial, que daqui a pouquinho também quero apresentar para vocês. Antes de iniciarmos aqui a live, quero lembrar para você a respeito dos cursos que são oferecidos pela Faculdade Refidim. A Faculdade Refidim oferece o curso de bacharelado em teologia e também oferece vários outros cursos. Temos, por exemplo, o curso gratuito Espiritualidade Cristã em Tempos de Crise, e há outros cursos livres que você pode adquirir lá na loja da Faculdade Refidim. Nós temos, por exemplo, o curso Pregação Relevante, o curso Aconselhamento Cristão e Cuidado, o curso Práticas Pastorais e Seus Desafios. Enfim, há vários cursos que você pode encontrar lá na loja da Faculdade Refidim para você que quer se aprofundar em temas relativos aí ao cuidado pastoral, ou temas mais teológicos propriamente ditos, ou você também que tem aí o interesse em estudar os aspectos históricos do movimento pentecostal. A Faculdade Refidim oferece também o curso livre História e Teologia do Pentecostalismo. Então, basta você ir lá na loja.faculdaderefidim.edu.br, seguir todas as instruções e ver o que é necessário para que você possa adquirir e fazer um destes cursos. Ou, se for aí o seu interesse também, você pode fazer o curso. A Faculdade Refidim oferece o curso de bacharelado em teologia à distância, e vale muito a pena fazer este curso. Eu também sou aluno deste curso da Faculdade Refidim e recomendo. Você que quer ter aí uma formação teológica com uma ênfase pentecostal, vale a pena conhecer o curso da Faculdade Refidim, que também oferece o curso básico, médio e avançado em teologia, para você que não quiser fazer, ou não for interesse de fazer o curso superior, você tem a possibilidade de fazer também o curso básico, médio ou avançado em teologia. E para você que é da cidade de Joinville, também tem o curso, o Colégio SEDUC, que oferece desde a educação infantil até o ensino fundamental 2. Então, entre lá no site do SEDUC, no site da Faculdade Refidim, você pode conhecer melhor os cursos que são oferecidos. E lembrando, então, a você, as lives acontecem todas as quartas e quintas-feiras. Nós reunimos aqui nesse espaço os alunos do curso de bacharelado em teologia, os professores do curso e todos aqueles que têm aí o interesse de se aprofundar nos temas teológicos, os temas pastorais que sempre são apresentados aqui, e especificamente na quarta, quinta-feira de cada mês, a live sobre a história do movimento pentecostal, a história do pentecostalismo. Mas eu não estou sozinho nessa, estou aqui também com o nosso amigo professor Mário Sérgio Santana. Nós estivemos aqui no mês passado fazendo a primeira live e hoje temos também mais um convidado. Mas eu queria primeiro passar a oportunidade aí para o Mário Sérgio. A paz do Senhor a todos os que estão nos acompanhando nessa live. Paz do Senhor Maxwell, paz do Senhor Douglas. Me sinto à vontade porque estou entre amigos e vamos ter uma live maravilhosa hoje. Vamos poder aí extrair, né, do nosso mestre, o Douglas, muitas informações
que eu tenho certeza que serão proveitosas para os estudantes da história, da teologia, das Assembleias de Deus. Muito bem, obrigado, Mário Sérgio. Nós estaremos aqui conversando, fazendo algumas perguntas e principalmente aprendendo com o nosso convidado de hoje, que eu quero apresentar para vocês, é o Douglas Fidalgo. Douglas Fidalgo é da cidade de São Paulo, ele é mestre em Ciências da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo, ele é especialista em Filosofia Contemporânea e História, também especialista em formação de professores para o ensino superior e em História e Teologia do Protestantismo Brasileiro. E o Douglas também é graduado na área de Ciências Sociais e é também pastor da Igreja Assembleia de Deus do Ministério do Ipiranga, tá? Então ele está envolvido aí tanto na área acadêmica quanto nas atividades pastorais também. E, acima de tudo, Douglas é um amigo nosso, né? Amém. Uma pessoa que Deus preparou para colocar aí na nossa caminhada, e é uma alegria imensa, uma satisfação estarmos aqui hoje aprendendo com o Douglas. Douglas, a palavra é contigo aí para se apresentar, para falar, para fazer o que sentir no coração. Amém, né? Como um bom pentecostal e assembleano, a paz do Senhor a todos os irmãos dessa noite. É muito bom estar entre amigos, deixar muito claro que eu estou muito confortável porque eu estou entre amigos. O Mário é uma pessoa especial, tive o prazer de conhecê-lo há não muito tempo, né? 5, 6 anos atrás, mas parece que já temos uma amizade de longa data. Da mesma forma também o pastor Dr. Maxwell. Eu tive o prazer de ter o Maxwell tanto na minha banca de educação quanto na minha banca, né, de apresentação da minha dissertação. E, então, assim, é um prazer ter esses amigos e poder, de alguma forma, colaborar com aquilo que é da nossa terra, né, da nossa matriz aqui, sociológica, teológica, pentecostal, falando das Assembleias de Deus. Agradeço aí o convite, a oportunidade, né, e a todos que estão presentes aí, que essa live possa ser muito proveitosa, né, que possa ser bênção para a vida de todo mundo aí. Deus abençoe. Muito bem, e inclusive, Douglas, a sua banca foi a primeira que eu participei, né? Então tenho um carinho ainda mais especial por isso. O Douglas, ele defendeu uma pesquisa de mestrado em 2016 sobre as relações de sucessão da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, né? Foi a pesquisa que o Douglas defendeu lá em 2016 na Universidade Metodista de São Paulo. E antes de nós começarmos, então, este bate-papo, quero dizer a você que está aí nos acompanhando que você pode deixar aqui a sua pergunta. Se você, à medida que a gente for desenvolvendo aqui o nosso bate-papo, se você tiver alguma pergunta, alguma consideração a fazer, coloque aí nos comentários, nós vamos aqui selecionando, passando aqui para o Douglas responder. Tenho certeza que essa próxima hora vai ser uma hora, assim, muito agradável. Nós estaremos falando sobre a história da Assembleia de Deus, sobre o tema, né, que é o tema escolhido para a nossa live de hoje, que é a formação da identidade assembleana. Então, eu queria pedir aí ao Mário Sérgio para já dar início, né, fazendo aí colocando a primeira questão aí para o Douglas. Está mutado. Me ajuda aí, Mário. Não consigo. Aí. Obrigado. Estava aí. Liberei você. Aqui ninguém tem fazendo leitura de Libras, né? Tá bom, vou começar. Bem, Douglas, nós temos aqui um interesse em saber sobre o que queremos dizer quando falamos sobre identidade assembleiana, né? Se fala até os jornais oficiais, né, principalmente da nossa igreja, fala sobre devemos conservar a identidade, mas o que vem a ser identidade assembleiana? Passo a palavra para você. Obrigado, Mário. Falar de identidade, aí dentro da linha da sociologia, é você tentar ver e construir
aquilo que te liga a alguma coisa. Então, quando a gente fala de construção de identidade ou de identidade assembleana, nós estamos falando daqueles traços, né, característicos, sejam eles sociais, culturais, por que também não dizer econômicos e políticos, que nos identifica enquanto pertencente a um grupo. E é bem interessante de se falar isso, porque hoje você tem essa busca, né? Parece que mesmo quando a gente chama de pós-modernidade, tem gente que não gosta de usar o termo pós-modernidade, né? Então, seja ela reflexiva, líquida, hiper, sei lá, quando se fala nesses termos aí, a busca da identidade, ela demarca algumas questões que eu acho que são importantes, né? A questão da pertença. Então, para que eu possa pertencer a um determinado movimento, eu tenho que ter essa questão da identidade, o reconhecimento, né, como ser reconhecido em alguma coisa. E aí, seguindo toda a linha, mesmo que pareça, não é uma crítica, mas já sendo uma crítica aqui, por muito tempo, os assembleanos, eles se sentiram fora da realidade, no sentido de que nós vamos morar no céu, nós vamos subir para o céu, então a realidade não nos toca, ou a gente está fora da realidade. Mas como todo movimento social, independente qual seja, ele também busca ter as expressões da onde ele está inserido. Aí você pode pegar uma diversidade de autores que vão falar isso, Weber, Bourdieu, Norbert Elias, e assim vai, uma gama muito grande. E a Assembleia de Deus também não é exceção. E aí, quando a gente fala de identidade assembleana, nós estamos falando daquela construção, né? Quais são as características, quais são os modelos, quais são os pontos que nos ligam. Porque, falando em Assembleia de Deus, a gente não pode falar no singular, né? O trabalho do Maxwell é muito importante para isso, quando ele fala de esgarçar, né? O esgarcimento que se tem aí, mostra muito bem que nós temos Assembleias de Deus. Porém, dentro dessa Assembleia de Deus, nós temos uma construção identitária que determina, ou que, pelo menos, nos aproxima nessa multiplicidade de assembleias a uma unidade assembleana. Se assim eu posso tentar resumir, né? Então, seria mais ou menos neste ponto assim. Muito bem. Aqui. Mário? Abriu, isso. Aí. Não, muito bem. Até isso que você falou do esgarçamento, né? Esgarçamento institucional, o Marx realmente trata no seu livro. Até lembrei disso aí, porque eu estou lendo essa semana o livro do bispo Manuel Ferreira, um irmão lá do Rio de Janeiro me enviou. Aí o bispo fala, é bem interessante, que na década de 60, principalmente, somente os líderes mesmo, os obreiros, assim, que tinham faziam distinção entre Madureira, Missão, Ipiranga, porque os crentes em comum para eles era tudo Assembleia de Deus, né? Tudo Assembleia de Deus. Então, a questão dessa diversidade, né? Essa variedade de igrejas, mas buscando uma identidade, é uma coisa que cada vez está mais forte hoje em dia, né? Há uma grande diversidade, porém, né, todos buscando uma identidade. Mas eu vou passar a vez aí para o Marx aí, que... Sim, e quando a gente pensou aí nesse tema de convidar o Douglas para falar sobre essa formação da identidade assembleiana, o que nós tínhamos em mente também é o fato das Assembleias de Deus no Brasil terem características bem específicas, né? Então, você tem coisas na Assembleia de Deus brasileira que você não encontra em Assembleias de Deus, ou mesmo no pentecostalismo de uma forma geral, em outros países, né? Então, por exemplo, eu conversava esses dias atrás com um pesquisador, né, que estava vindo de fora para conhecer a Assembleia de Deus. Ele diz, olha,
A gente só vê isso no Brasil. Por exemplo, essa dinâmica, né, que a gente comentou agora, de você ter vários ministérios, né? Você, ao mesmo tempo que você tem uma Assembleia de Deus, mas a Assembleia de Deus é dividida em ministérios. Então, é um sistema que, ao mesmo tempo, é congregacional, né, no sentido de que cada igreja é independente, mas, ao mesmo tempo, é centralizada, né? São redes de igrejas que são independentes. Então, são características bem brasileiras, né, que definiram aí a Assembleia de Deus. E só que as Assembleias de Deus, elas foram fundadas por 2 missionários suecos que vieram para o Brasil depois de passarem pelos Estados Unidos. Quando a gente vai contar a história da Assembleia de Deus, a gente acaba falando de 3 países. Aí. A gente fala da Suécia, a gente fala dos Estados Unidos, depois fala do Brasil. Então, Douglas, a minha questão seria essa. É possível dizer que, no início, as Assembleias de Deus, logo lá no seu início, elas eram menos brasileiras e que, à medida que ela foi se crescendo, ela foi se estabelecendo, essa denominação ela foi se abrasileirando, ela foi ganhando características mais brasileiras, ou seja, esse pentecostalismo foi trazido para cá por Gunnar Wingre, por Daniel Berg, depois por outros missionários suecos, né? Quer dizer, um pentecostalismo que vem parte dos Estados Unidos, parte da Suécia. Como foi esse processo que ele foi ganhando características brasileiras? É possível falar de um abrasileiramento da Assembleia de Deus? Maxwell, essa pergunta ela é importante e complexa, né? Se a gente for analisar, porque assim, você já começa colocando uma ordem de 3 países, né, completamente diferentes, ainda no comecinho do século XX, né, final do XIX, começo do século XX. Para quem não conhece um pouco da história do Brasil, né, por exemplo, quando você lê o Diário de um Pioneiro do Gunnar Wingre, dá essa impressão de que, lógico, tem toda a característica, né, tem toda a montagem ali do livro, desse vínculo religioso, e você não tem como fugir disso, mas, por exemplo, quando parece alguém desavisado, que não tem conhecimento da história, eles acham que esses missionários chegaram em um local completamente desabitado, em um local que era completamente atrasado. E se você puxa a historiografia brasileira, você vai perceber que tanto Belém quanto Manaus, que passavam pelo Círculo da Borracha, eram cidades extremamente urbanísticas, né, e urbanizadas. Tá certo que o Daniel Berg, ele até relata no seu livro que havia ali um surto, né, ele chama de lepra, né, eles vão usar essa terminologia de lepra lá, mas que era muito característica da vida urbana, porque na vida urbana você tem falta de saneamento básico, as cidades mais próximas, pessoas morando, então essas doenças acabam passando muito mais. E aí é lógico que quando esses missionários eles chegam no solo brasileiro, eles não estão mais trazendo uma única cultura, né? Eles estão trazendo conceitos suecos, estão trazendo conceitos estadunidenses, de um pentecostalismo, apesar que eles estão numa outra área, né? Estão lá com Durham, não é com William Seymour, né? Mas é com o Durham. Então, eles estão trazendo características completamente novas ali. E quando eles vêm, é lógico que eles vão instituir uma igreja com o modelo que eles estão trazendo. Então, assim, a gente precisa lembrar que é batista, não existia Assembleia de Deus ainda, né? A Assembleia de Deus, ela vai nascendo com o tempo. Esse nascimento, ele se dá a partir de conflitos, né, de ações complexas que chegam naquele momento, ou aparecem naquele momento, só que ela vai, com o tempo, ganhando também características da onde ela está. Porque nenhum movimento, ele consegue se manter... Aqui é meu filho, tá querendo aparecer, tá querendo entrar também na live, então ele está querendo participar também. A assembleia é assim mesmo, tem que aparecer, né, e fazer o movimento. Mas, voltando às condições, nenhum movimento ele se torna puro. É verdade. Na questão da sua essência. Ele vai sofrer
interferências, né, tanto externas quanto internas, e ele vai se amoldando, né? É como se tem aquela amálgama, ele vai tendo essa junção, né? Ele vai tendo essa transformação. E o movimento assembleano brasileiro também vai ganhando essa característica. Agora, a questão isso vai na primeira década, na segunda década, só que a partir da segunda década você já vai tendo características diferentes, né? Então, a gente vê que a Frida, ela era uma mulher de destaque, por não dizer que ela era pastora, talvez isso cause até em alguns choques em alguns irmãos aí, em dizer, mas ela dirigia culto, ela pregava, ela escrevia nos primeiros jornais, ela tinha uma figura muito importante, ela vai aparecer nas primeiras fotos, nas primeiras convenções, então é inegável que ela traz essa característica, que é uma característica que já vem dos Estados Unidos, né? Então, isso era mais comum nos Estados Unidos. O problema é que quando ela vai se abrasileirando, para usar o termo que você está colocando, ou seja, ela vem criando uma identidade nacional, algumas coisas que não estão no cotidiano brasileiro, mas que estão inseridas nesse momento dos missionários, começam a entrar em choque. Então, esse choque a gente vai ver, por exemplo, na Convenção de 1930, que na Convenção de 1930 vai se colocar ali, mulher não pode dirigir e não pode pregar, tem que se manter calado. Então, se isso aparece numa resolução convencional, é muito claro que acontecia isso naquele momento. Gostemos ou não gostemos, aceitemos ou não aceitemos, queremos esconder ou não, é uma realidade. E aí, esse choque vai, de certa forma, fazendo com que os missionários, tanto suecos, né, quanto os missionários estadunidenses também, que vêm para cá, tem um livrinho muito interessante, né, é o livrinho do tio, né, do J.P. Colenda, Sobrinho. Mas o livro é do tio, né? Barulho que ouvi do céu, né? Ouviu um recado do céu, né? Ouviu um recado do céu. Ele conta nesse livro, por ser estadunidense, que há um momento de uma convenção em que sentam brasileiros, sentam os missionários suecos e sentam os missionários estadunidenses, e eles vão falar, vocês estadunidenses chegaram depois, então vocês não têm muito, né, que ficar pontuando aqui, mas vocês podem trabalhar com a gente, desde que vocês respeitem as colocações que estão aqui. Ou seja, você já tem um certo conflito e uma certa busca por esse abrasileamento. E aí a gente tem que falar o quê? Nós estamos falando na década de 1930. Década de 1930 no Brasil, nós estamos falando da saída da República Velha, né, da República do Café com Leite, para a Revolução de Vargas, que vai durar 15 anos, esse movimento varguista, e você tem um monte de gente tentando falar de identidade brasileira. Aí você tem Gilberto Freire, você tem... Eu vou citar alguns sociólogos, tá? Me permitam aí, deixa eu puxar sardinha para a minha brasa, depois vocês puxam sardinha para a brasa de vocês, historiadores, mas eu até comentei com o pessoal, né? Alguns livros, se você quer se aprofundar no conceito de identidade nacional, né? Nelson Werneck de Sodré, apesar de ser um historiador aqui, mas trabalha muito nesse campo da cultura brasileira, o Roberto da Mata, né, Carnavais, Malandros e Heróis, né, que também vai trabalhar essa ideia, e a gente tem os clássicos, né, entre eles, por exemplo, Raízes do Brasil, Sérgio Buarque de Holanda, né, e Casagrande Senzala, daqui do Gilberto Freire. Então, são alguns livros que vão falar muito sobre essa questão dessa formação da identidade nacional. E, novamente, a Assembleia de Deus não foge disso. E aí você tem, sim, um processo de abrasileamento, mas que vai gerado de um choque de culturas diferentes aí, né, de conceitos diferentes. Então, aquela igreja que era uma igreja de estilo batista,
né, onde havia a famosa democracia batista, ela passa a se tornar uma igreja mais episcopal, né, mais centralizada, onde você tem a figura do pastor e, mais tarde, do pastor presidente, como uma figura extremamente prestigiosa e importante dentro do modelo assembleano nacional. Muito bem. Douglas, uma coisa importante aí que eu queria frisar também, às vezes quando a gente vai contar a história da Assembleia de Deus, isso acontece quando a gente vai contar a história de qualquer denominação, né? A gente tem essa tendência de pensar apenas no que estava acontecendo dentro da igreja, né? A igreja surgiu em tal local, depois ela foi para tal local, tantas pessoas se converteram, teve tantos batismos, aconteceu isso, aconteceu aquilo. E às vezes a gente esquece de se relacionar com os processos mais amplos que estão acontecendo na sociedade como um todo, né? Então, como você falou, né? No momento em que a Assembleia de Deus ela estava se organizando, ela estava firmando a sua identidade, ou seja, definindo o que é ser assembleiano, né? Essa discussão é uma discussão que está acontecendo no Brasil, né? Havia uma discussão, né, na academia, enfim, do que é ser brasileiro, o que significa ser brasileiro. Isso está sendo pensado muito nesses livros que você mostrou, né? Isso, cultura brasileira e identidade nacional. Então, fala justamente sobre esse processo, né? Há uma discussão nesse momento do que significa ser brasileiro. E é nesse momento que se está discutindo o que é a Assembleia de Deus, né? E é no momento onde você tem suecos, tem brasileiros, depois vieram os estadunidenses também, né? E a igreja, então, está se definindo nesse momento. Então, você poderia dizer, Douglas, que... Só comentar uma coisa, Maxson. Sim. Só me desculpa cortá-lo. Eu acho que ainda a gente tem que elaborar mais uma coisa aqui que acho que é importante, que tem dois viés aqui. A identidade assembleana, ela também vem de um problema de confirmação, porque eles estão sendo, de um lado, atacados pelos católicos, né? A gente precisa lembrar isso, e atacado também pelo protestantismo histórico, que vê o pentecostalismo como uma heresia e como uma ameaça. Então, essa necessidade de você criar essa identidade nacional, ela vem para reforçar essa minha importância. Porque eu estou sendo atacado por um lado, estou sendo atacado por outro lado, né? E eu preciso... Então, se os católicos não me aceitam, se o protestantismo histórico, né, que não era chamado assim, é a academia que dá esse nome, mas se a igreja A, se a igreja B, se a igreja C, que estavam lá já pré-estabelecida, que já tem uma determinada organização, não nos aceita e nos vê como uma ameaça, como é que nós vamos sobreviver? Aí vamos criar uma identidade. É aquilo que vai nos aproximar, né, mesmo que nos distancie desses outros movimentos. Então você vai ver que é muito comum, num começo, um certo isolacionismo assembleano. Para quê? Se ninguém gosta da gente, para que eu vou ter um diálogo com A ou com B? Eu não sou herege. Então eu crio a minha identidade e o pessoal vai, né, se anexando, vai se agregando e a igreja vai ganhando corpo. Desculpa, tá? Eu acho que é importante colocar isso. Não, mas é bem nessa linha, né? Eu queria que você frisasse, né, essa importância de compreender o que estava acontecendo na sociedade como um todo, para compreender também essa dinâmica interna, né, da igreja. Então, vou dar até aqui um exemplo, né? Olha, a gente está num momento, na década de 30, você até citou aqui que Getúlio Vargas estava no poder, lá em 1937, né, o Estado Novo, é isso mesmo, né, Marcelo? 37, né? O Estado Novo. E tem todo aquele discurso do nacionalismo, né, do Getúlio Vargas, né? Teve até a cerimônia lá da queima das bandeiras, a afirmação da identidade nacional, que é um momento onde a Assembleia de Deus, ela tem vários missionários suecos, inclusive nesse momento alguns missionários suecos saíram do Brasil e foram para outros países da América Latina, né? Foram para a Argentina, foram para o Uruguai desenvolver o seu trabalho. E às vezes a gente não faz essa relação, né? O Mário Sérgio lá no blog, em algumas postagens, ele sempre coloca isso, né? Fala do interior da igreja e puxa alguma coisa que está ali fora para a gente poder fazer essa relação, né? Então, Douglas, eu queria que você comentasse a respeito disso.
essa importância de entender essa dinâmica, né, política, cultural, social do país, para poder estar entendendo, né, o que está acontecendo no interior da igreja também. Só deixa eu fazer uma colocação. Inclusive, o Vargas promoveu, e isso ficou muito evidente na região sul, de italianos e alemães nas colônias, a campanha de nacionalização, que era proibido falar o alemão, italiano, polonês. Foi uma imposição do governo, né? Não foi só uma propaganda, sugestão, né? Foi uma imposição realmente do governo. E foi... Imagino que você é ser sueco no Brasil na década de 30 nesse contexto, né? Lembremos que tem os campos de concentração também, né? Ele vai no período da guerra, ele vai fazer campos de concentração. Então, eu acho que isso é muito importante a gente frisar isso. Havia toda uma complexidade, porque se a gente for querer resgatar a história da nossa igreja e abandonar essas questões que estão muito à voga, eu até falo isso no meu trabalho de dissertação, quando eu menciono, né, até uso de forma, alguém pode falar petulante e tudo mais, quando eu digo que o Ministério de Madureira ele vai se tornar a primeira igreja autenticamente brasileira. Porque você tem o Paulo Macalão aparecendo naquela figura e rompendo com aqueles poderes mais centrais, né? Já que você já teve a Revolução de 30, que você está tendo ali toda uma movimentação, né? Não antes, ele é um pouco anterior, mas já que você está vendo toda uma movimentação, né? A partir dessas colocações que nós estamos vendo, era muito lógico você buscar essa questão da identidade. Quem sou eu? Acho que essa era a grande pergunta, né? Ou quem somos nós naquele momento da história brasileira? E era muita agitação. Você vai ter 11 presidentes civis, né, de Prudente de Moraes até o Washington Luiz, que vão estar num jogo político, que vão estar caminhando aí nos interesses de uma pequena oligarquia cafeicultora, né, a grande política do café com leite. E a igreja, eu até acredito que é nesse momento que o discurso negacionista da igreja, né, de que nós não somos do mundo, então não temos que envolver-se com a política, ele está muito dentro desse jogo no contexto nacional e que está agitando. Aí você tem, por exemplo, a Revolução Tenentista, né, 1920 para frente, você vê um grupo da ala dos militares que vão, né, culminando na marcha do Carlos Lacerda, né, quando o Carlos Lacerda não, do Júlio do Prestes, né, do Luiz Carlos Prestes, já estou trocando os nomes aqui, do Luiz Carlos Prestes, quando você vai ver o Carlos Prestes passando por boa parte do Brasil, indo contra aquele governo. Então, assim, querendo ou não querendo, esses reflexos vão caindo também, né? O que é ser brasileiro? Onde que está o brasileiro? Né? Como é que se forma essa cultura brasileira, miscigenada? O Darcy Ribeiro vai ter um livro muito importante, O Povo Brasileiro, que ele vai tentar fazer essa construção do que é esse brasileiro. E aí você vai ter também, né? E aí você vai ter essa reafirmação. Então o Brasil todo está se falando em ser brasileiro. E nós, assembleanos, estamos sendo cuidados por missionários. Então, peraí. Então, vamos marcar o nosso pé aqui. Aí entra os pastores nordestinos, né? E aqui não estou usando em nenhum momento ser pejorativo aos nossos irmãos, mas os pastores nordestinos, como bons nordestinos, fincaram o pé. Então, peraí, a gente também quer aparecer e, a partir de agora, ter voz, ter importância, porque a igreja que está aqui, ela já está em solo brasileiro. Então, essa ideia vai se aparecendo aí. E, de novo, isso, lógico, vai gerando alguns conflitos internos que, através das pesquisas, né, nós vamos localizando esses conflitos que vão aparecendo aí. Né? O reino de Deus e o reino dos homens, como diria Santo Agostinho. Né? A cidade de Deus, a cidade dos homens vai aparecendo dentro desses contextos mais
práticos da vida assembleana. Antes só de passar aqui para a próxima pergunta, temos aqui um comentário, né, a respeito do que você estava falando, da Jane Arli, Ingrid Alexandre. Acredito que não apenas aconteceu o abrasileiramento da Assembleia, mas a própria Assembleia foi trazendo mudanças na nossa sociedade. Ela também foi se moldando. É bem isso que você estava comentando aí, né? Talvez mais tarde, né? Talvez a gente possa colocar isso mais a década de 50, né? Mais a década de 60, você já vê a importância, né? O Mário até comenta, tem um post ele fala da construção de Brasília, né? Então, se ganhar um terreno em Brasília, uma igreja ganhar um terreno do próprio Juscelino Kubitschek, já se mostra muito como você já tinha uma certa troca entre o evangélico e o poder humano, né, o poder dos homens, mesmo ainda nesse processo de negacionismo, né? Mesmo ainda dizendo, não. Mário? Opa, olha só, vou fazer uma pergunta então agora, vamos continuar, falando abrasileiramento, né? Eu até estava lembrando, enquanto vocês falavam, de um documentário que eu assisti agora, se usa um termo para o Brasil, para essa miscigenação, essa criação da cultura, a invenção do Brasil, né? De repente, a gente podia pensar a invenção da Assembleia de Deus, né? Porque a Assembleia de Deus, ela foi fundada com missão de fé apostólica, depois se deu o nome Assembleia de Deus, porque não era Assembleia de Deus, não era. E aí como é que eu disse aqui, se criou, né, se inventou uma Assembleia de Deus e ela está sempre em processo de reinvenção. Mas assim, Douglas, você falou do abrasileiramento, e fica a figura do Paulo Macalão, que é uma personalidade, vocês já viram pelas minhas postagens, que eu gosto também de pesquisar, mas fala aí, como a personalidade dele foi determinante para esse abrasileiramento. Eu sei que você já falou um pouco, mas continua lá quem ele era, de onde ele veio, e como ele foi importante nesse processo. Eu acredito que o Paulo Macalão, aí me perdoem, tenho 2 historiadores aqui do mais alto calibre, e que estudaram a Assembleia de Deus também. Mas eu acredito que, retirando os missionários, o Paulo Macalão é a figura mais icônica que nós temos nas Assembleias de Deus, tanto por bem quanto por mal, né? Ele conseguia nutrir isso dentro, principalmente nas lideranças, né? Eu me arrependo de ter nascido em 78, né? Eu gostaria de ter nascido ali na década de 60, só para ter o privilégio de ter entrado numa convenção para ver o que era uma convenção assembleana com Paulo Levas Macalão, com Cícero Canuto, e outros personagens, com o Túlio, né? Os pastores aqui, me permitam, não estou sendo ofensivo, não chamá-los pelos seus títulos primeiro, mas devia ser uma coisa maravilhosa de se ver, né, o momento deles quando falavam as convenções. Mas é importante se dizer que o Macalão ele já é uma figura prestigiosa, né? Você tem uma figura... O Macalão é diferente. Diferente porque tem um pai que participa da Revolução Tenentista, né? E, como o Mário colocou nas últimas postagens dele, ele vai participar também da Revolução de 1930. É um pai general, uma família rica. Ele vai ser mandado para o Rio de Janeiro, né, para São Cristóvão, para aquela região dali, que, querendo ou não querendo, é o centro da capital, né, fluminense. É onde você tem a bela época, onde Cipriano Barata, Rodrigues Alves já estão fazendo a Avenida Brasil, né, já está se colocando todo aquele modernismo, né, da bela época, da bela época europeia que está chegando aqui ao Brasil. Então você tem uma reforma, né, muito importante, enquanto muitas pessoas acabam indo realmente para a periferia. Então, assim, o Macalão se apresenta como essa figura. E aquela pequena igreja que está nascendo na casa
do Silvio Brito, né, lá no Rio de Janeiro, mas que já desperta o interesse do Gunnar, porque, veja, ela nasce em 24 e no mesmo ano o Gunnar vem para cá. Então, assim, o Gunnar sabia da importância também. Peraí, é uma igreja que essa igreja que nasceu, mesmo que nasceu na casa lá do Silvio Brito, né, não do Silvio Brito, mas da família Brito, é importante, porque ela está na capital. Opa, eu estou saindo aqui de Belém e agora eu estou indo para a capital. E o Macalão vem com isso, né? Tanto que o Macalão já é secretário da igreja antes de ser batizado nas águas. Então você já tem um ponto aqui importante. O Macalão falava, pelo menos na biografia da Zélia, o Macalão falava inglês, o Macalão falava francês, o Macalão falava espanhol. O Macalão tocava violino, né? Ele era compositor. Qual dos pastores hoje no Brasil, pastor presidente, fala pelo menos uma língua a mais, toca um instrumento e é compositor? Pouquíssimos têm essa característica. E ainda mais ele tem um discurso forte, muito certamente herdado do seu pai. Então o Macalão é essa figura brasileira. É um sulista. Aí a gente tem Revolução Federalista, Guerra das Farroupilhas. Então, assim, toda uma herança cultural que vem com o Macalão, e a gente não pode negar isso, né? É lógico que a gente só poderia dizer isso na concretude se o pastor Macalão estivesse vivo. Ele nos deixou já em 82, mas é muito claro que tudo aquilo que foi construído na sua história reflete na figura dele. E quando ele não encontra espaço naquela igrejinha da casa do Silvio Brito, da casa dos Britos, eu falo do Silvio Brito, mas da casa dos Britos, ele vai para Bangu. Se não me engano, em 1929, ele inaugura a primeira igreja em Bangu, e depois ele vai para Madureira, que era o grande foco, né? Que era o grande centro daquela massa periférica, que fora expulsa do centro do Rio de Janeiro, teve que procurar um local para se alojar, mas que se utilizava do trem, né, para vir para São Paulo. Não é à toa que o Canto do Pescador, 149 da harpa, né, se não me falha a memória, o pastor assembleano não sabe o hino da harpa para apanhar, né? Mas, é 149 mesmo, Canto do Pescador. Canto do Pescador, ele está lá, né? A segunda estrofe ele diz: o meu barco não é bom, né, de pescar não tenho dom, e muita gente, né, me manda parar. Mas ele está lá. Isso demarca aqui que é um camarada que está se apresentando, tem um determinado prestígio, né? Se não tem um curso teológico, se não tem uma formação universitária muito próximo disso, porque ele estuda num colégio batista e estuda no próprio colégio Pedro II, que naquele período era um baita de um colégio. Então, é um homem que tem uma formação. É um homem que tem uma formação brasileira. É um homem que vai ver na briga dos missionários, e não é à toa que ele vai ser consagrado pelo próprio Samuel Nystrom e pelo Gunnar Wingre, né, se não me falha a memória, é isso? Samuel Nystrom é o... na realidade foi quando o Levi Petrus veio, né? Eu confundo. Porque o Petrus veio para a Convenção de 30 em Natal e antes passou pelo Rio de Janeiro, né? Onde Macalão foi consagrado a pastor em 1930, né? Ele é consagrado pastor sem ser diácono, sem ser presbítero, sem ser evangelista. Solteiro. Então, seria uma heresia hoje, né? Hoje é uma heresia. Seria uma heresia hoje. E assim, veja que o Macalão ele pula todo um estágio. Se você pegar as atas, né? Se você pegar também hoje a questão das convenções, o mínimo de você ser evangelista para pastor, né? 5 anos. Seja na CGDB, seja na CONAMAD, seja nas outras aí, dificilmente você tem alguém fazendo isso. Então, assim, quando a gente fala isso, parece pouco, né? Parece pouco, mas não é pouco.
E aí não é à toa que ele batizou, ele fazia batismos, né? Ele fazia batismos, já deixando muito claro, peraí, e assim, eu coloquei no meu trabalho, né? Se ele já está fazendo o batismo, na cabeça dele ele já é autônomo. Na cabeça dele ele não depende do poder ou da tutela da igreja dos missionários suecos. Ele já é uma igreja, por isso que eu chamo ela de a primeira igreja verdadeiramente brasileira, porque ele não sofre influências estrangeiras naquele momento. Mário, quer comentar? Olha, o que eu posso dizer é que Macalão, popularmente, seria o camarada que tinha costa quente, né? Pai general, né, já davam destaque. Se hoje em dia ainda qualquer líder ele tiver e se busca isso, né, um filho político, um pai senador, ele já tem um pai general. E eu gostaria até de colocar que nas minhas pesquisas ali, eu vi que o cunhado dele era um grande empresário no Rio de Janeiro, né? Era um grande empresário. O irmão dele se tornou também um grande diretor de uma empresa. Então, ele realmente tinha um perfil inusitado, diferenciado, e deu esse sentimento de autonomia, né? É muito bom isso para saber. E é interessante, né, que ele acaba... Por que ele seria, né, representaria um ponto importante nesse abrasileiramento, né? Que a tendência sueca era de igrejas mais independentes, né? E o Macalão vai trazendo esse novo modelo, e na esteira aí do Macalão, eu falo até lá no trabalho de uma questão do processo de ministerialização da igreja, né? O Macalão talvez tenha sido um dos primeiros, se não o primeiro, que traz esse modelo de ministerialização, que acaba inspirando outras lideranças, não é, que surgiram no Brasil nessa época também, né? A partir dali começa a surgir a primeira geração de pastores presidentes, né? A partir do Macalão, e posteriormente vão surgindo outros, né? E interessante, né, que você falou aí do Macalão, né, ser consagrado diretamente ao pastorado, né? Embora assim houvesse secretário de ser batizado, seria uma heresia, né? É um momento também, é interessante, é um momento em que a igreja também está definindo, né, os próprios cargos eclesiásticos, né? Tem uma discussão, até falo isso também lá, sobre a questão do evangelista, a questão do presbítero. Parece que o evangelista é um cargo mais presente no Nordeste, depois vem para o Sudeste, o presbítero é mais presente aqui, tem toda essa discussão. E o Paulo Leivas Macalão, quando ele é consagrado, né, ele já é consagrado, já se admite ele como uma liderança de destaque, né? Não há um tempo de espera maior, né? Ele já é consagrado diretamente ao pastorado. E acaba, então, servindo desse modelo, e tem essa captação, né? Essa visão aí das possibilidades que as regiões de periferia poderiam trazer, né, para onde ele vai pregar. Então, isso é sensacional. Só antes de passar aqui, eu quero só mandar aqui um abraço para todos os alunos que estão acompanhando, né, e só fazer aqui referência, por exemplo, ao Joel, que está aqui mandando a paz do Senhor para todos, tem aqui o Eber, temos aqui a Luciene, que é da turma 2020, aqui do curso de Teologia, temos aqui o nosso amigo em comum, Franciclei Vito, né? Grande Franciclei, um abraço aí para ele. Enfim, temos aqui várias participações, o Evandro, Elizabeth, Felipe, Wagner, enfim, são vários, estamos aqui selecionando alguns, e se alguém tiver aí alguma pergunta que queira mandar para a gente, pode ficar à vontade, nós temos ainda mais alguns minutos, em torno aí de 10 a 15 minutos aí para a nossa live. Se alguém quiser fazer algum comentário, fazer alguma pergunta, pode ficar à vontade. Ô, Maxwell, eu sei que o tempo é para o Douglas, mas eu gostaria de fazer uma colocação, né, falando sobre essa figura do Macalão e relacionando as questões externas, né, o contexto externo. Eu gosto de lembrar que, pelo que eu pesquisei ali do pai do Paulo Macalão, ele fazia parte do Partido Republicano, e ele era um militar, provavelmente,
com certeza, de formação positivista. E o positivismo inspirou o Getúlio Vargas, né, a essa centralização do poder, porque, deve lembrar, lá na República Velha, havia um excesso de federalização. E quando o Vargas vem, ele vai centralizar o poder. Por isso, né, a campanha de nacionalização. E o Macalão, o que ele faz é justamente centralizar o poder, não dar autonomia às igrejas, e cria em 58 a Convenção Nacional de Madureira. Então, assim, a filosofia positivista está, né, os ideais, os conceitos de liderança, de poder, estão muito presentes nesse momento da história. Só isso. Eu acho que vale também lembrar, Mário, você citou muito bem, a diferença entre CGADB e o que é hoje essa convenção que o Macalão inaugura, que é a CONAMAD. Né? A CONAMAD é uma convenção de igrejas. Sim. Muito claro. Enquanto a CGADB é uma convenção de pastores. Então, eu até cito assim, apesar da CGADB até ter um certo poder para querer fazer uma troca de um presidente, influenciar ali num novo presidente, ela ainda tem esse poder limitado porque é uma convenção de pastores. A CONAMAD não. Ela é uma convenção de igrejas, aonde atualmente a família Ferreira ela impõe o seu prestígio, o seu poder, querendo, né, colocar e poder fazer essas trocas aí. E isso se dá pela característica do pastor Macalão, que tem uma coisa até interessante, você lembra disso, né? Que quando o pastor Antônio ele funda a igreja lá em Brasília, e aí quando o Macalão ele vai lá para inaugurar, o pastor o Antônio fala assim, não, a igreja é minha. Antônio Carneiro. Né? A igreja é minha. Qual foi a saída do Macalão? O Macalão falou, meu querido pastor Antônio Carneiro, Deus me revelou algo muito profundo para você, né? Eu vou ficar aqui com Brasília e você vai ficar com a igreja que é atual, a igreja... A revelação foi um pastor idoso, né? Saiu não sei de onde, o novo saiu. Vai o pastor... E aí você vê como ele era... Não estou dizendo, que não vou aqui em nenhum momento dizer que ele usou, deixou de usar, cada um isso aí vai com Deus, depois vai contar lá. Mas você já vê as pretensões dele. Hoje, quando a gente olha Madureira, quais são os 3 grandes centros de poder de Madureira? Rio de Janeiro, Madureira, a própria catedral ali, Madureira ainda, a Igreja da Baleia, né, em Brasília, e a Igreja de São Paulo, a Igreja do Brás. Quem ocupa essas 3 cadeiras? Então, isso deixa muito claro esse processo, que é um processo brasileiro, que é um processo de identidade brasileira. Não é um processo que está nos políticos brasileiros. É um processo de centralização. O Vargas vai ficar 15 anos no poder, depois volta de 50 a 54. Né? O restante, todos eles vão... Né, sempre se tentou. O que é o regime militar de 64 a 85? A política brasileira, até hoje, é essa política de centralização. E isso vai, né, respingando também. Né? E vai dizer, então, Belém... Não, o que é o José Wellington? Quantos anos o pastor José Wellington passou à frente da própria CGADB, rompendo com o próprio estatuto, várias vezes, da CGADB? Né? Porque dizia que você tinha que se eleger novos presidentes. E ela ia dando jeitinho para eles que ficava lá. Acho muito interessante o trabalho do Maxwell, que ele fala isso muito bem. A ministerialização e depois a disputa entre eixo São Paulo e Rio de Janeiro. Macalão, né? Se me permite aqui uma observação, né? Eu acho que isso é um argumento muito interessante para nós entendermos como, ao estudar a Assembleia de Deus, a gente entende a sociedade brasileira, né? Então, se você estuda, por exemplo, a biografia de Paulo Leivas Macalão, você está estudando um perfil, né, de alguém que fazia parte da sociedade brasileira, que representa as mudanças que a sociedade estava passando naquele momento, né?
Quando você pega outros grandes líderes assembleianos, quando você pega Cícero Canuto de Lima, por exemplo, né? Ao estudar a biografia de Cícero Canuto de Lima, você está estudando a vida do migrante, o migrante nordestino que vem para o grande centro do Sudeste, né? Quando você pega, por exemplo, o pastor Zé Wellington, que você citou, você está estudando o brasileiro de um outro período histórico, né? De uma outra geração de migrantes. Então, ao estudar essas lideranças, ao estudar o Macalão, você consegue ter acesso ao estudo deste momento, né? O que é o governo Vargas, como que tudo o que acontecia no governo Vargas vai se refletir dentro da religião, dentro da organização da denominação. Então, acho que isso é bastante interessante. É só uma observação aí, que a gente vai comentando, vão aparecendo várias coisas aqui na mente, né? E a gente tem que fazer essa leitura das biografias não como crente, né? A gente não pode ler essa biografia como crente. Muitas das vezes a gente tem que romper o nosso crente e ler a biografia com esse olhar mais apurado, principalmente aos alunos aí da escola Refidim, né, dos cursos. É importante a um teólogo ter esse conhecimento também da realidade, né? Ter esse conhecimento do todo. E essa leitura, ela é importante, né? O Maxwell, acho que colocou muito bem. Até porque, Douglas, a gente entende que Deus atua na história, né? Então, ao estudar a história, onde é que Deus atua? Deus atua na história, atuou na história do povo de Israel, atua na história da igreja. Então, estudar a história são os caminhos em que Deus vai agir. E aí não cabe ao historiador, né? Dizer quando é Deus, quando não é Deus. Nós fazemos análise histórica, historiográfica, né? Eu, quando fiz o levantamento lá e peguei os recortes para os alunos, aí eu peguei os recortes de jornais da época que a Biblioteca Nacional disponibiliza, é público, né? Eu fiquei até imaginando, né? Aquela questão, se a Revolução de 30 não desse certo, o pai do Macalão seria um conspirador, né? Foi um conspirador. Mas eu imaginei, ele estava morando com o pai e todo o clima de conspiração, e ele ali indo para a igreja, voltando, e de certo encontrando generais, indo, voltando naquele grande centro urbano, né, o impacto que aquilo teve na formação do que vai ser. Aí ele começou a presidir a igreja, dirigir, como vai ser o meu governo, como é que vai ser a minha liderança, né? Então, estava lá a conspiração do mais alto dos militares ocorrendo na casa dele, né? Imagina o impacto. Qual é o apelido que ele é chamado? Como filho do general, né? Filho do general, né? Depois ele ganha a alcunha de pastor general. Pastor general? Olha só. Ele ganha a alcunha do pastor general. Quando ele falava com aquela autoridade, né? Quando eu fiz as entrevistas e aqueles pastores mais antigos que conheceram ele, a referência dele sempre é a autoridade que o pastor Macalão tinha, era algo que vem muito dessa característica, né? Então você tem esse trânsito aí. Nós temos uma pergunta, né? E aproveito e mando um abraço para todos que estão acompanhando aqui a nossa live, pessoas de todas as regiões do Brasil. Nós temos uma pergunta que vem lá de Macapá, lá do norte do país, né? Eu estou aqui em São Paulo, o Douglas também está em São Paulo, só que do outro lado de São Paulo, e o Mário Sérgio está em Joinville, né, em Santa Catarina, e nós temos a pergunta do Gilson, o Gilson, que é lá de Macapá. Ele foi citada essa questão e ele pergunta, né, a alteração do nome Missão da Fé Apostólica, que foi o primeiro nome da igreja, para a Assembleia de Deus, foi uma simples troca de nomenclatura ou tem a ver com uma mudança no direcionamento da igreja? Eu acredito que é uma boa pergunta. Essa pergunta é uma pergunta... Boa pergunta. Muita gente não se faz. O nome Assembleia de Deus nasce primeiro nos Estados Unidos, né? Então a gente tem que falar que em 1914 vem, mas também vem no sentido de separação. Nos Estados Unidos, a Assembleia de Deus nasce para separar a igreja branca da igreja black, né? A igreja white da igreja black. No caso do Brasil, eu acho que ela vem muito, talvez, por essa influência dos missionários
estadunidenses aqui no Brasil. Né? E quando eles trazem, lá nos Estados Unidos nasceu a Assembleia de Deus. Esse nome era um nome assim, coerente. Eu não me lembro de ter lido no Gideon, por exemplo, que é o primeiro que vai tratar nisso, ou a questão também da Marina, alguma coisa que tenha vindo por algum motivo claro, explícito, do porquê missão apostólica, né? Ou porquê depois dessa troca da Assembleia de Deus. Mas eu acredito que vem assim pela influência, né? Porque a Assembleia de Deus, muito cedo, já está mandando missionário para fora, né? O primeiro missionário vai para Portugal, ainda muito cedo, e essas trocas entre os missionários nacionais e os missionários internacionais, principalmente aqueles que vêm de fora, tem sim uma certa influência nessa igreja. Mas que vale a gente lembrar, a gente nesse período ainda, você não tem uma igreja que é a Assembleia de Deus hoje, acho que fica muito claro isso daí, né? Porque a gente, quando fala de igreja, logo vem grandes templos, você não tem nada disso ainda, né? É uma coisa que ainda está em processo de construção, aí demora um tanto. Não existia pastor-presidente, não existia esses cargos eclesiásticos, né? Por exemplo, então, como o Marcos já falou, evangelista, pastor-presidente. A mudança foi mais de nomenclatura mesmo. Talvez mais acessível à Assembleia de Deus do que Missão de Fé Apostólica. E lembrando, né, que Missão da Fé Apostólica era o nome que era usado lá no movimento da Rua Azusa, embora, né, Gunnar Ving e Daniel Berg não tenham passado por Azusa. Eles não eram de Azusa, eles vieram lá do movimento de Chicago, né? Do Durham. Né? E a Assembleia de Deus também era um outro nome usado lá nos Estados Unidos, mas a Assembleia de Deus brasileira nunca teve nenhuma ligação institucional, nem com um movimento, nem com outro, né? Não foi a Assembleia de Deus norte-americana que trouxe a Assembleia de Deus para cá, e nem a Missão da Fé Apostólica, embora a igreja aqui tenha usado os dois nomes, né? Mas não havia nenhuma vinculação. E fica, né, essa dúvida a respeito do porquê da mudança. O Gideon, ele trabalha um pouquinho disso lá na tese dele, né, no Matriz Pentecostal Brasileira, né, de um dos missionários, é uma hipótese que é levantada, né, de um dos missionários, eu acho que é o Otto Nelson, se eu não me engano, que era da Assembleia de Deus escandinava, né, e ele vem aqui para o Brasil mais ou menos na mesma época. Pode ser que ele tenha aí, seja uma das possibilidades, porque a igreja mudou de nome, mas, assim, de fato, como o Douglas comentou, por exemplo, até onde eu sei também, né, tentando aí colaborar com a resposta, também até onde eu sei, não dá para a gente bater o martelo, né, mudou por causa disso, mas há algumas hipóteses aí que podem ser... O Otto Nelson vem em 14, e há relato na biografia relato da Frida. Ela chegou em 17 e disse que ela já viu, né, a Assembleia de Deus. Tem grande chance de ser isso aí mesmo, né? Uma grande referência. Né? Muito bem. Nós estamos chegando aqui quase ao final da nossa live e aqui quero registrar aqui mais alguns comentários aqui do pessoal, né? Temos aqui, por exemplo, o Alexandre Lima. Eu sou um reformado, mas curioso sobre o tema, participando da live, né? Então, a live acompanhando, alcançando os irmãos pentecostais, os irmãos de outros ramos aí do movimento protestante. Temos aqui também o Douglas André Ferreira, falando excelentes essas percepções e colocações. Então, nós queremos aqui agradecer, né, a todos aqueles que mandaram aqui as suas perguntas. Infelizmente, não há mais tempo aí para nós prosseguirmos. Estão até surgindo aqui algumas novas perguntas, mas não há tempo hábil para nós tratarmos aqui nesta live. Mas aí eu lembro para todos que todos os meses, né, na quarta, quinta-feira de cada mês, a live da Faculdade Refidim, ela é dedicada à história das Assembleias de Deus, ou à história do movimento pentecostal, né? E nós queremos também levar em conta aí todos os comentários que estão sendo feitos para pensarmos aí também nas próximas pautas, né, dos nossos próximos encontros, né? Então, irmãos podem mandar aí sugestão para a gente pensar aí nas nossas
próximas lives. Mas eu queria, inicialmente, aqui agradecer a todos aqueles que participaram, a todos aqueles que estiveram nos acompanhando, e eu gostaria de passar agora as considerações finais aí para o Douglas, mais uma vez. Gente, ó, eu agradeço bastante, você, Maxwell, o Mário, sempre é um prazer poder estar com vocês. É muito enriquecedor a gente falar a história da nossa igreja. Sou um assembleano de geração, meu avô foi assembleano, minha mãe, meu pai são assembleanos, eu sou assembleano, meu filho é assembleano, então, assim, a gente já tem uma identidade na Assembleia de Deus, e é sempre, para mim, um prazer poder falar da minha igreja, poder contribuir também com muitos irmãos, tantos irmãos que nós temos aí espalhados por esse Brasil, e, de alguma forma, ajudar, enriquecer, desmistificar. Então, é sempre um prazer e muita alegria quando o pessoal me chama e eu posso participar desses encontros, além de poder rever os amigos, né? É sempre bom poder rever os amigos. Amém. E eu lembro que o Douglas, eu falei lá no começo, para quem não estava acompanhando, né? O Douglas, ele milita na área acadêmica, ele é mestre em ciências da religião e é também pastor assembleano, né? Então, é alguém que fala dentro aí dos dois campos, tem essa experiência pastoral, cotidiana, e também tem essa perspectiva do estudo, né? Então, tem esse olhar sociológico e esse olhar acadêmico também, provando para nós, mais uma vez, que é possível, né, fazer essa junção das duas coisas, desempenhando este papel. Então, Douglas, eu agradeço e quero passar também a palavra aí ao Mário Sérgio, também para as considerações finais. Olha, eu quero agradecer, né, ao Douglas por ter aceito o convite, sempre é uma honra estar em qualquer live, em qualquer momento com ele. Aprendi e aprendo muito, né? Eu quero até dizer que quando o Douglas fez a sua dissertação de mestrado, eu fiquei ali cutucando ele para receber, porque eu estava com aquela ânsia, né, de ler, aprendi muito, abriu muito a minha mente para o Ministério de Madureira, e agora estou complementando sobre esse abrasileiramento, palavrinha complicada, né? E, Maxwell, muito obrigado também pela interação, todos aqueles que estão nos assistindo, e continuem conosco sempre, teremos assuntos relevantes, e quiser acessar meu blog lá, Memórias das Assembleias de Deus, né? Também tá para você lá, e o grupo, e vender meu peixe aqui. Mas, Douglas, olha, assembleiano mesmo, olha, estou longe de você, mas eu sou assembleiano da primeira ainda. Maravilha. Deus abençoe. Então, Deus abençoe, Mário, Deus abençoe o Douglas, foi muito bom estarmos aqui. Eu agradeço a todos que estiveram aí participando, não foi possível nós debatermos as demais perguntas aí que chegaram, mas você pode nos encontrar aí nas redes sociais, não é? Pode encontrar lá o Douglas nas redes sociais, Mário Sérgio, muito mais ainda lá no blog Memórias das Assembleias de Deus. E você pode me encontrar também nas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, e vamos dialogando, vamos aí conversando, e convidamos então todos mais uma vez para a nossa live sobre a história das Assembleias de Deus no próximo mês, em novembro, mas todas as quartas e quintas-feiras, às 20 horas, aqui na página da Faculdade Refidim, você tem as lives sobre temas teológicos, sobre temas pastorais. Você é nosso convidado na próxima quarta-feira a participar de mais uma live. Eu quero agradecer também aqui a direção da Faculdade Refidim, quero agradecer a professora Andréia, é minha professora também, na Faculdade Refidim, que deu aqui para mim o suporte técnico, né? Agradecer a toda a equipe, agradecer ao pastor Clayton, que nos permitiu, né, a mim e o Mário Sérgio, estarmos coordenando aí mensalmente essas lives. Muito obrigado, pastor Clayton, a toda a equipe da Faculdade Refidim. E a você, então, que nos acompanhou, te espero aí nas próximas lives. Um forte abraço e que Deus te abençoe. Amém.